Boa noite a todos. Inicialmente, agradecer o convite do DA, fiquei muito satisfeito. Oportunidade, primeira vez vinda a Blumenau para palestrar, né? Já tinha vindo como turista, mas essa visita acadêmica não havia feito ainda. Bom, ao mesmo tempo que é muito prazeroso, né, ter a oportunidade de ouvir o Jacinto falando. O Jacinto foi meu orientador no doutorado, faltou ir falar no meu currículo, me orgulho muito, né, de ter tido o Jacinto como orientador no doutorado. Ao mesmo tempo é complicado, porque o Jacinto fala muito bem, né, e a gente fica naquela situação incômoda de falar depois do Jacinto. Mas o meu tema temos que falar, viemos de tão longe, então vamos falar sobre ele, vamos ver se eu consigo fazer-nos refletir um pouco sobre a importância do Estado laico. Esse Estado que a primeira pergunta que eu já vou deixar no ar é: será que ele é mesmo laico? Ou será que ele é laico na Constituição? Será que ele é laico no papel e pouco laico na efetividade, na prática? Acho que a maioria vai concordar que é muito pouco na prática, e ainda que a Constituição seja expressa em relação a ele. Bom, a primeira questão que me parece importante para a gente discutir em relação ao Estado laico é se de fato é possível nós pensarmos um Estado que seja uma república, que seja um Estado democrático, dissociado da ideia de laicidade. A laicidade, para quem não sabe, às vezes tem algum calouro aqui que começou o curso agora, a laicidade é a separação entre a esfera do direito e a esfera da religião. Então, dentro do princípio da laicidade, você teria pessoas, você teria órgãos, você teria instituições com atribuições muito distintas. Aquelas relacionadas à fé, aquelas relacionadas à parte espiritual e aquelas relacionadas à vida cotidiana, à vida concreta, o Estado e as decisões do mundo, digamos assim, secular. Então, a grande questão é: será que nós podemos pensar num Estado que seja uma república, que seja democrática e que não seja laica? Será que isso é compatível? Eu particularmente entendo que não. Me parece que a própria ideia de república, ela traz consigo necessariamente a ideia de laicidade. Por quê? Porque a república, ela pressupõe uma separação da coisa pública e da coisa privada. E a religião é uma das coisas mais privadas que existem na face da Terra, né? Dificilmente nós vamos conseguir um consenso, não só sobre a ideia de Deus, mas principalmente sobre o código moral que essa ideia de Deus nos traz. Eu costumo dizer que o problema na discussão de religião, na discussão de direito, é muito menos a discussão se Deus existe ou não, e muito mais a discussão sobre o código de ética que envolve a existência desse Deus. Porque, na verdade, você não vê muita briga, você não vê muita guerra, você não vê muita discussão em cima da questão Deus existe ou não. Tá? De uma forma geral, a grande maioria da população crê na existência de um, aspas, ser superior, como muitos gostam de dizer, né? Um ser superior, vamos chamá-lo assim. Então, e sobre essa discussão, não há muito motivo para uma briga ou algo do gênero, né? O grande problema, o grande cerne que vai gerar as grandes discussões, as grandes batalhas, é justamente não a existência ou não de Deus, mas a existência de um código moral que vem com ele, né? Porque se nós pressupormos a existência de um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente, e que ele tem um plano de regras morais que vale para todos, inevitavelmente o meu Deus pode ter uma concepção moral diferente da do Deus de vocês. E aí vai começar uma batalha imensa. Por quê? Porque a concepção de modo de vida moralmente bom para o meu Deus pode ser diferente do Deus de vocês, né? E aí, claro, evidentemente, vão começar as batalhas. Até porque ninguém se contenta em seguir o código moral do seu próprio Deus. Isso também é um grande problema, né? Porque se cada um falasse assim: ok, Deus, meu Deus me deu os meus mandamentos, vou seguir o que ele me mandou fazer. Até aí estava tudo bem, cada um seguia os mandamentos do seu Deus, ninguém brigava. Mas há um problema sério, que as pessoas não conseguem guardar seus mandamentos para si e seguir os seus mandamentos simplesmente. Elas querem impor seus mandamentos aos demais, os mandamentos do seu Deus aos demais. E é claro que, como Deus é monoteísta, pelo menos para a maioria das pessoas, né, não se pode tolerar o Deus do vizinho. Porque se nós vivêssemos numa sociedade politeísta, a coisa era mais ou menos simples. Eu tenho meu Deus, o meu Deus me deu os mandamentos e eu vou seguir os mandamentos do meu Deus. Você tem um Deus diferente, os mandamentos do seu Deus é diferente do meu, você segue o dele, eu sigo o meu,
somos amigos, não tem problema nenhum. A grande questão é que a nossa sociedade é, antes de tudo, uma sociedade monoteísta. Só há lugar para um. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. E ele não admite, então, a existência de um outro Deus com um outro código moral. E se você, por acaso, tem um Deus que é diferente do meu, e eu creio que o meu é único e todo-poderoso, evidentemente o meu é melhor que os seus. Isso é do ser humano. Nós não conseguimos pensar que o Deus do vizinho é melhor que o meu. Óbvio que não. Não é? E é claro que daí vão surgir as grandes batalhas. Por quê? Porque eu vou querer impor o código moral do meu Deus, que é melhor que os seus, inevitavelmente, por definição, a vocês. Essa imposição de códigos morais, ela pode se dar por meio do proselitismo, puro e simples, aquele sujeito que bate na sua porta no domingo de manhã, às 8 horas da manhã, para dizer que o Deus dele é muito bom e que ele vai te levar ao paraíso. É só você seguir o Deus dele. Claro que nem sempre esse indivíduo está disposto a ouvir o contra-proselitismo, vamos dizer assim, né? Você tentar convertê-lo ao seu próprio Deus. Na hora que você começa a conversa, não, mas peraí, você já pensou que não poderia ser um Deus melhor assim, assim, assado? Você tenta esse início de diálogo, aí já começa uma briga, inevitavelmente, porque ele quer falar, ele quer te acordar de manhã, no domingão, mas você não pode tentar um diálogo com ele para a gente chegar num acordo sobre qual Deus é melhor. Mas o fato até aí tudo bem, porque ele está tentando te convencer na esfera do discurso, na esfera argumentativa. Você pode simplesmente falar para ele, não estou interessado, vou dormir, ou você pode tentar entrar no jogo dele e tentar discutir religião no domingo às 8 horas da manhã. Você já acordou mesmo, não há muito o que fazer. Mas até aí está tudo muito bem. Nós estamos na esfera privada, na esfera de cada um. Não há imposição de nada, nós estamos cada um na sua esfera privada, dialogando, para tentar chegar num acordo, porque aquele acordo é aquela conversa de surdo e mudo, ninguém chega a lugar nenhum. Ninguém está disposto a ouvir o outro e ninguém. É aquele papo, religião, futebol e política não se discute. Acho que até futebol não se deve discutir mesmo, porque é um negócio completamente irracional. Não tem uma racionalidade em torno do futebol. Você veste a camisa e torce porque tinha o resto da vida, independentemente dele ganhar ou perder. Agora, no caso da religião e no caso da política, eu acho que se discute sim. A política até acho que a gente discute mais, mas a religião ainda é um grande tabu. Quando se fala em religião, normalmente as pessoas falam, não, isso não se discute, cada um tem o seu Deus. Sim, cada um tem o seu Deus, e é preciso que se respeite o Deus alheio. Mas isso não quer dizer que você não precisa debater o assunto, que você não possa debater. Dentro de uma esfera civilizada, evidentemente. Precisa se matar o outro porque ele tem um Deus diferente. Mas é muito difícil a gente pensar nessa tolerância. Então o que acontece? Enquanto eles estão discutindo na esfera privada, está tudo muito bem. Eles têm seus códigos morais, um não tolera o código moral do outro, porque o outro está errado, evidentemente, e ele tenta impor, via argumentos, o dele que é melhor. O grande problema é quando esse indivíduo começa a se valer da coisa pública, ou seja, da república, para impor o seu código moral aos demais. Ou seja, ele começa a pegar o aparelho do Estado para tentar criar leis, ou para tentar criar, não leis necessariamente, mas criar decretos, às vezes aquele pequeno ato do executivo, aquela invasão de uma esfera do executivo na universidade pública, por exemplo, e aí você começa a utilizar a máquina estatal, os recursos públicos, que por sua natureza são de todos e não de uma parcela, de um grupo, para atender a um fim privado específico, que é o proselitismo de uma determinada fé, de uma determinada crença religiosa. Quando nós estamos nos valendo da república para atuar com um fim religioso, ainda que de uma religião majoritária, inevitavelmente nós estamos nos apropriando da coisa pública para o proselitismo que é privado. Nem porque eu não vejo como nós temos dentro de uma república a coexistência com uma república não laica, uma república teocrática. A república teocrática, por definição, não é uma república, ela é uma teocracia. A diferença é que na república, querendo ou não, todos podem ter acesso à coisa pública. Na teocracia, não, só quem é de uma determinada religião. Bom, ainda em relação ao Estado, nós temos que pensar também na questão do Estado Democrático de Direito. Antes de entrar no Estado Democrático de Direito, só lembrar uma questão. Na Constituição, no Brasil, a República, com a proclamação da República, vem o Estado laico. Vem constitucionalmente a ideia de Estado laico, de laicidade. Até então, no Império, o imperador nomeava os bispos, quer dizer, você tinha uma religião oficial, que é a religião do imperador, e ele nomeava os bispos, quer dizer, havia aquela simbiose do Estado com os religiosos.
Com a proclamação da República, isso não tinha mais sentido. Se você não tem um imperador, né? Não há mais ninguém de sangue azul, todos são iguais dentro da lógica republicana, logo não tem uma religião mais importante que a outra, logo todos têm, você tem uma religião oficial, que era católica, mas você tinha tolerância aos demais credos. Muito bem, essa ideia então, que é muito própria ao republicanismo, ela se torna muito mais forte se nós pensarmos dentro do Estado Democrático de Direito. E aqui é preciso que você faça um parêntese. Não se trata, o Brasil não é um Estado democrático, ponto. O Brasil é um Estado democrático de direito. E aqui às vezes a gente confunde as coisas. Democracia não se confunde com ditadura da maioria. Isso às vezes o aluno de início de curso de direito às vezes tem uma dificuldade imensa de entender que democracia não é ditadura da maioria. Muitas vezes a maioria não está correta dentro do Estado Democrático de Direito. Eu vou citar um exemplo. Eu acho que com esse exemplo a gente consegue ver bastante a questão. Nos Estados Unidos, no início, acho que é 2001 ou 2002, aconteceu um caso muito paradigmático que mostra bem essa questão. A polícia com mandado judicial entrou na casa de um sujeito em busca de drogas. Eles tinham mandado judicial efetivamente para procurar as drogas na casa desse indivíduo. Chegando lá, entraram, dentro da lei, procuraram as drogas, não encontraram as drogas. Mas em compensação, encontrou esse indivíduo mantendo uma relação homossexual com o parceiro dele. Até aí, em princípio, tudo bem. Tudo bem nada, porque no estado do Texas havia uma lei que punia a sodomia. A sodomia, em bom português, é a prática homossexual, no caso aí, entre os dois homens. E a lei era uma lei criminal, uma lei penal, que punia com pena de prisão, inclusive, se eles mantivessem relação sexual. Eles não acharam as drogas, mas estavam lá legalmente, acharam os indivíduos praticando a sodomia, olharam para a lei, olharam para os fatos, vamos dizer assim, e falaram, vamos enquadrar esses caras, eles estavam praticando um crime. Pegaram, levaram, começaram o processo judicial. Condenados em primeira instância, estava na lei, o sujeito praticou o fato, condena. Segunda instância, condena. Terceira, condena. Chega na Suprema Corte, eles olham para aquilo e falam, não é possível. Poxa, nós estamos, século XXI, como é que nós vamos condenar esses indivíduos por manterem uma relação sexual? E aí, por maioria, notem, não foi por unanimidade, mas por maioria, a Suprema Corte dos Estados Unidos, com base no direito à privacidade, e eu tenho aqui bastantes reservas em relação ao direito à privacidade, eu vou explicar até porquê, absolveram, dizendo que esse crime era inconstitucional por ferir o direito à privacidade. Por que eu acho que o direito à privacidade não resolve essa questão? Pelo menos, se a gente pensar a seguinte situação. Imagine dois casais, um homossexual e um heterossexual, num local público, uma praia, para a coisa ficar bem brasileira. E aí, os dois estão em locais públicos, o casal heterossexual está lá mantendo sua relação sexual na praia, o casal homossexual também. Chega uma família e presencia os dois casais mantendo a relação, um homossexual e o outro heterossexual. O que vai acontecer? O direito brasileiro vai punir, se a gente pegar o direito brasileiro, vai punir ambos pelo crime de ato obsceno. Estavam praticando um ato obsceno no local público. Mas se valer o raciocínio da Suprema Corte norte-americana, o casal de homossexuais poderia ainda ser condenado pelo crime de sodomia porque praticaram o crime não na privacidade de seus lares, mas no local público. O que geraria, evidentemente, um problema de isonomia gigantesco. Por quê? Porque a pena deles é de serem punidos por dois crimes, enquanto que o outro só seria punido pelo ato obsceno. Percebe? Aqui no Brasil nós resolveríamos a questão com base no princípio simples que o direito americano desconhece, que é o princípio da lesividade. Nós diríamos, não há lesão a bem jurídico alheio, duas pessoas manterem uma relação homossexual, logo não há um fundamento constitucional para a criminalização e ponto final. Bom, por que eu contei essa história? Eu contei essa história para dizer o seguinte: vamos imaginar que o Congresso Nacional Brasileiro amanhã vote uma lei e por maioria absoluta do Congresso, vamos pôr aqui 90% do Congresso Nacional, eles cheguem lá e falem assim, vamos criar o crime de sodomia, com base nesse precedente americano. A gente acha que a bancada evangélica se reúne lá junto com o pessoal, vamos criar o crime de sodomia, porque não pode existir isso no país. Não é dando ideia não, tá, gente? Se alguém estiver me ouvindo pensando, não é dando ideia. Aí o que acontece? Votou, a maioria, 90% falou, criou a lei. Se nós pensarmos democracia como ditadura da maioria, nós vamos falar, olha,
a maioria decidiu, é uma maioria francamente majoritária, se é que isso existe, né? Logo, a minoria tem que se curvar à maioria e ponto final, acabou, cumpra essa lei. Faça a vontade da maioria. Só que no Estado Democrático de Direito, isso que é o mais louco do Estado Democrático de Direito, o mais bonito dele também, nem sempre a maioria tem razão. E nem sempre eu posso impor à minoria a vontade da maioria. Porque existem direitos que são tão fundamentais, mas são tão fundamentais, que eu posso opô-los, eu como minoria, posso opô-los à maioria. Que são chamados de direitos fundamentais, estão lá no nosso artigo 5º, não é? Então, independe da vontade da maioria, os direitos fundamentais valem. Não é meramente uma ditadura da maioria. Claro, vocês vão falar assim, mas em algum momento nós decidimos assim, sim, quando a gente faz a Constituição, pelo menos a gente atribui dentro da ideia de democracia representativa, aquele legislador constituinte, o poder de decidir algumas coisas que nem a maioria vão poder mudar, porque são causas técnicas. Nós damos esse poder deles, e nós assumimos aquilo como razoável, porque aqueles princípios não se discutem. Vocês querem um exemplo mais prático? Que talvez esses homossexuais, ainda hoje, felizmente, seja 90% eles não vão conseguir. Talvez a maioria simples eles consigam, né? Mas 90% eles não vão conseguir. Agora, vou dar um exemplo mais simples. Se nós fizermos um plebiscito sobre a pena de morte no Brasil, eu não tenho a menor dúvida que ele ganha. Pena de morte, perguntar para o povão, e aí, vamos aplicar a pena de morte no Brasil? Todo mundo vamos, claro, só se for agora. Não é com esses programas dateristas por aí, fazendo campanha em prol da pena de morte. Aqui no Brasil, nós não somos causalistas, nós não somos finalistas, nós somos dateristas. Dateristas, é isso que vale, né? Então, se você fizer um plebiscito e perguntar para a maioria se ela acha que deve aplicar a pena de morte, ela vai responder sim. Mas não pode, por quê? Porque a Constituição não deixa, infelizmente. Então, o que acontece é, o Estado Democrático de Direito não é mera ditadura da maioria, e ainda bem que não é. Por quê? Porque nós temos princípios que são mais importantes do que a própria vontade da maioria, que são os direitos fundamentais. E eles vão valer independentemente dessa vontade da maioria. Isso é muito bom quando a gente pensa em termos religiosos. Por quê? Porque a religião, o monoteísmo por si só, ele não é democrático. Ele não se pretende democrático. Não existe... A gente pode falar que uma religião chegou e falou assim, vamos fazer agora um congresso para decidir qual que é a vontade de Deus. Você fala, está na Bíblia. Sim, mas a Bíblia tem que ser interpretada. Não existe uma interpretação única do texto. Não existe uma interpretação única da Constituição. Não existe interpretação única da Bíblia. Então, mesmo se você admitir, por hipótese, que a palavra de Deus está na Bíblia e, portanto, deve ser respeitada, Deus não interpretou essa palavra para vocês. Pelo menos, claro, que sempre me fala assim, não, mas ele veio aqui e falou, né? O Xuxô no meu ouvido de noite e me disse que é assim que tem que ser interpretado. Tirando esses casos, normalmente, o que se tem é um intérprete que lê e fala, não, ele quis dizer isso, isso, isso. Aqui está escrito isso, isso, isso. Então, mesmo dentro do cristianismo, nós vamos ter interpretações bastante diversas. E claro, se Deus é monoteísta, e se você tem o melhor Deus dos demais, a sua interpretação da Bíblia também é melhor que a dos demais, é óbvio que sim. Pode ser a sua, em primeira mão, você lê e você fala, a minha é melhor, mas pode ser a do Papa, que tem um monopólio, pelo menos em relação aos católicos, da interpretação da Bíblia. E aí ele fala, é assim, e ponto final, vamos seguir. Isso é um dogma, isso não tem nada de democrático. Não tem nada, nenhum mal nisso. Desde que você se relegue em esfera privada. Se você acredita no Papa, se você acredita que ele tem a interpretação correta da Bíblia, ótimo, não tem problema nenhum, que bom, não é? Siga a sua religião, seja feliz. A grande questão é quando você começa a utilizar a coisa pública, a esfera pública, para impor aqueles dogmas que é a sua fé aos demais. Esse é o grande dano. É esse que é o grande dano. No Brasil, quando se proclamou a República e com o advento do Estado laico, não houve uma mudança dos costumes. Quer dizer, claro, você não tinha mais indicação dos bispos pelo Estado, mas no fundo havia aquela simbiose ainda muito presente. A coisa não é porque mudou a lei que aqueles fatos da vida cotidiana mudam. Então, nós continuamos tendo uma intensa presença da religião nas decisões estatais. Quer dizer, isso não acabou do dia para a noite. Só que, até pouco tempo atrás, essa presença era uma presença quase que exclusivamente, não só do cristianismo, mas do catolicismo, porque a maioria da população era católica. Então, enquanto foi assim,
ainda que formalmente nós não sejamos uma ditadura da maioria, nós vivíamos tal como uma ditadura da maioria, pelo menos em relação a princípios religiosos. É por isso que ninguém discutia o crucifixo nos tribunais. Porque se você tem uma maioria de pessoas, 90% da população é católica, 90% da população não vê mal algum num crucifixo na parede, num tribunal. E logo ninguém reclama. Se ninguém reclama, os 10% vão ficar na sua. Ninguém vai virar e vai criar uma discussão em cima de algo que já nasce perdido. Porque alguém, como que os 90% vai admitir que aquilo não está correto? Que é uma apropriação da coisa pública. Aquela parede é pública. Aquela parede está ali num órgão público, num local de julgamento público. No momento que eu ponho um crucifixo lá, eu estou privatizando aquela parede. Eu estou colocando o meu símbolo ali. O símbolo da minha religião. Não é? Mas até então, do ponto de vista prático, as coisas andavam bem, pelo menos para os 90% da maioria católica. A coisa começou a complicar bastante com o advento do protestantismo. Complicar depende do ponto de vista. Se o sujeito é católico, complicou. Se o sujeito é de outra religião, qualquer que seja, melhorou. Não é? Por quê? Porque o protestantismo, apesar de continuar sendo cristianismo, tem uma interpretação da Bíblia, muitas vezes, extremamente diferente dos católicos. E essas interpretações, que são absolutamente normais, se nós pensarmos na coisa na esfera privada, vão trazer problemas para a esfera pública. Imaginem, vou dar alguns exemplos, eu acho que nem todos sabem dessas diferenciações. Por exemplo, os católicos rezam a Maria. Para os católicos, Maria deve ser venerada, mãe de Deus, para eles. Para os protestantes, ela é mãe de Deus, mas ela não tem que ser venerada, não se reza a Maria. Isso é um exemplo. Outra coisa, os católicos, eles não interpretam a Bíblia de uma forma tão literal como muitos protestantes interpretam. Para os católicos, além da leitura pura e simples da Bíblia, há as sagradas tradições, ou seja, aqueles ensinamentos que foram passados de papa para papa, de bispo para bispo, etc. Os protestantes não, para eles é a leitura da Bíblia que vai trazer a salvação, porque só Jesus Cristo salva. Quer dizer, claro, dentro dos protestantes também, você tem variações muito grandes. Você tem aquele protestante mais clássico, você tem o neopentecostal, você tem o pentecostal, né? Então você vai ter, dentro do protestantismo, muitas diferenças imensas de interpretação do mesmo cristianismo, né? Para alguns protestantes, para os pentecostais, o Espírito Santo se manifesta na vida cotidiana. Para outros não, isso não existe, isso não é possível. Para alguns protestantes, você deve se vestir extremamente formal. A gente vê aí, não é? Os pentecostais clássicos, vamos dizer assim, eles se vestem de forma extremamente formal, as mulheres de vestido longo, os homens às vezes de terno, não pode depilar, não pode manter relação sexual fora do casamento, uma série de restrições, né? Aquele ascetismo mesmo. Os neopentecostais não tem problema, porque a teologia da prosperidade pública é o seguinte: você tem justamente o quê? Você tem que pagar, vamos dizer assim, um dízimo, você tem que entrar com dinheiro para quê? Para que aquilo possa propalar a palavra de Deus. Se eu pago o meu dízimo, nós vamos construir muitas igrejas, a minha fé vai se expandir e finalmente todos serão salvos, ninguém vai para o inferno, porque todo mundo vai crer no que eu creio. Porque, evidentemente, como eu já disse, o que eu creio é sempre correto. Então veja, eles têm variações de pensamento e de interpretação que são muito grandes. E por que isso é importante? Porque no momento que surgem as variações, surgem os conflitos. E é aí que o Estado laico entra. E é aí que o Estado laico começa a se tornar mais importante do que nunca. Porque enquanto a maioria católica dominava, não tinha. Era uma pressão da maioria católica sobre a minoria. E ponto final. A minoria de protestantes, espíritas, ateus, etc., ficava caladinho, quietinho. Só que hoje o protestantismo cresceu muito. E se nós levarmos em conta que eles têm inúmeras controvérsias em relação à interpretação do texto sagrado, breve, os conflitos religiosos vão começar a surtir efeito, vão surgir inevitavelmente. A começar pelo próprio crucifixo, para muitos protestantes não deve estar lá. Começar por isso, mas o crucifixo de menos. Digamos, vou dar um exemplo muito mais complicado do ensino religioso nas escolas públicas. A Constituição, sabe-se lá por que alguém teve a brilhante ideia de dizer que haverá ensino religioso nas escolas públicas, está na Constituição. Então, já tem esse problema. Agora, que ensino religioso nas escolas públicas vai ser isso? Está no Supremo. O Supremo vai discutir essa questão. Como que ele vai ser? Porque o Vaticano tem que indicar os professores. Agora, vocês imaginem o seguinte: um professor é indicado pelo Vaticano. Aí ele chega na sala de aula e fala para as crianças: hoje nós vamos aprender a rezar a Ave Maria.
Aí a criança aprende lá, decora Maria e tal, nem sabe exatamente o que está fazendo, mas acha lindo. Aí ela chega em casa e fala assim: mamãe, eu aprendi uma reza muito legal, vou rezar a Maria. Aí a mãe dela olha para ela, protestante, convive, olha para ela e fala: meu filho, você está louco, não pode fazer isso não. O que esse professor te ensinou? Escola pública te ensinando isso? Você está no catecismo, não, você está na escola pública. Vai lá e faz aquela coisa. E aqui eu estou colocando dois cristãos, porque a coisa fica muito mais séria. Assim. Claro, vou pegar por exemplo os espíritas são cristãos, mas as interpretações que os protestantes e os espíritas fazem do mesmo fenômeno, vamos chamar assim, que é uma incorporação, porque tanto o espírita, pelo menos os neopentecostais, desculpem, os espíritas neopentecostais, tanto os protestantes neopentecostais quanto os espíritas acreditam em manifestações do sobrenatural na vida cotidiana. Então eles acreditam que você pode incorporar, ou que tem um encosto, vamos chamá-lo assim. Em alguns casos incorporação, em outros casos encosto. E que esses indivíduos podem atrapalhar a sua vida. Só que, para o espírita, o que acontece? Você morre, o seu espírito continua existindo e ele consegue se manifestar com quem está vivo, ele consegue conversar com quem está vivo. Alguns com mais facilidade, outros com menos, mas o fato há essa comunicação com os mortos. Então, aquela manifestação, aquele indivíduo que está ali do seu lado, te apurrinhando, ou dando palestra, que tem um espírito falando: fala isso. Ele é um cara bem intencionado. Ele é um morto, o sujeito que morreu, porque ele não ajudar na palestra. Pode até estar me atrapalhando, mas ele é bem intencionado. O protestante neopentecostal, ele vai chegar e vai falar assim: não, você está louco, não existe isso. Quando você morre, você vai para o céu, você fica lá no céu. Não tem esse negócio de você conversar com... E a Bíblia fala lá, isso é necromancia. Necromancia, na verdade, você não está falando com um espírito de um morto, você está falando com um demônio. Olha que controvérsia. Então o que acontece? O espírita acha que está conversando com um ente querido, um familiar que morreu. O protestante fala que está conversando com um demônio, ou com um demônio qualquer. Então veja, evidentemente, isso gera um conflito que não é mais aquele simples conflito de rezar ou não a Maria. É o conflito de um apontar o dedo para o Deus do outro e falar assim: não, você não está conversando com Deus, ou você não está conversando com um ente querido, você não está conversando com um anjo, você está conversando com o demônio. Ou seja, o seu Deus não é só mais pior do que o meu, o seu Deus é o arqui-inimigo, o rival máximo do meu, que deve ser destruído. Olha que tenso, né? E vem o Estado e chega para tentar botar ordem na casa. Qual que é a função do Estado? O Estado é chegar e falar assim: calma lá, você tem a sua fé, vamos conviver em paz. Agora, se o Estado tem partido nessa história, e se o Estado no seu Congresso Nacional tem uma bancada evangélica, com qual moral ele vai chegar para o espírito e falar: eu sou imparcial, eu só quero a paz, eu não quero conflito entre vocês? Mas você tem imposto leis que são leis baseadas na moral religiosa evangélica ou na moral religiosa católica. Claro, eu não estou nem botando o budista, eu não estou nem pondo o muçulmano, eu não estou nem pondo o judeu, eu estou colocando cristãos. Se eu colocar esses outros, aí acabou. Mas nós vivemos aqui, o Brasil é mais ou menos predominantemente cristão, acho que isso aí não há muita dúvida quanto a isso, né? Claro que tem os ateus também, né? Então, veja, no momento em que eu coloco o ensino religioso nas escolas e dou a uma religião o poder de indicar quem vai dar aula, ora, ele vai dar aula sobre a perspectiva dele, a leitura que ele faz do livro sagrado dele. E se esse Deus não for o Deus da família da criança, como é que faz? Eu falo para ela: não, normalmente as soluções são muito simples. É só a criança pegar para o professor e falar: eu não vou assistir a aula porque a aula é facultativa. Agora você imagina uma criança de 10 anos, ou uma criança, uma adolescente que seja, no meio de uma turma de 40 alunos, ela vira e fala assim: eu não vou assistir a aula não, porque esse Deus aí não me atende. Imagina, os outros 39 lá rezando Pai Nosso. Ela fala: não, eu não vou rezar. Né? Isso eles colocam como se fosse a coisa mais simples do mundo, que não causasse problema nenhum psicológico para essa criança. Por quê? Porque nós estamos misturando a esfera pública à esfera privada. A esfera da religião, gente, não há lei nenhuma que impeça o sujeito de mandar o filho dele, a criança dele, para o catecismo. Isso é completamente livre. As pessoas podem fazer isso normalmente. Se ela quer dar uma educação religiosa para os seus filhos, isso é possível hoje. Não tem dificuldade nenhuma de se fazer. É só mandar para o catecismo, ou mandar para a igreja, levar, você mesmo ensinar. N formas. Por que isso tem que ser ensinado na escola? Quem teve a brilhante ideia de botar isso na Constituição?
Pior, quem teve a brilhante ideia de querer que seja uma religião específica, porque vejam só, se a escola é pública, qualquer matéria na face da Terra, nós abrimos concurso público, com provas em que a pessoa vai lá e responde, muitas vezes de múltipla escolha, inclusive. Claro, se a gente for fazer uma prova de religião de múltipla escolha, vai ser uma maravilha. Imagina, quem vai fazer o gabarito disso? Não vai ter uma questão como essa simulada, né? Não vai ter um gabarito disso. Aliás, no fundo, eu tenho a convicção de que somente o agnóstico ateu teria condições de dar uma aula minimamente isenta. Porque ele não vai chegar menosprezando religião nenhuma, né? Ou então vai menosprezar todas. Mas ele não vai dar pelo menos um tratamento desigual a nenhuma delas. ou ele vai chegar esculhambando com todas, ou ele vai chegar respeitando todas. Porque qualquer outra hipótese, ele vai pender naturalmente para a sua própria religião. Isso é inevitável. Então, claro, a solução muito mais simples, muito mais fácil, seria simplesmente falar: religião da esfera privada, cada um dá a religião para o seu filho que bem entender, e ponto, não se fala mais nisso. A solução ela é tão simples, tão óbvia, seria tão simples se não fosse um detalhe. Qual que é o detalhe? A questão não é que eles querem dar uma formação religiosa genérica, ecumênica para as crianças. Eles querem impor a religião da maioria. Porque não existe religião, formação religiosa ecumênica, genérica. E se existir, só um ateu para poder dar aula, só um agnóstico para poder dar aula. Porque senão você está envolvido com aquilo de tal forma que inevitavelmente você toma partido. Mas isso está em discussão no Supremo. Vamos ver como é que eles vão decidir. É uma questão absolutamente relevante se a gente pensar que o Estado deveria ser laico. Então o que acontece? Nós temos essa violação que é muito grande, e nós temos uma outra violação extremamente relevante, extremamente importante, que diz respeito à política. Bom, se o Estado é laico, em princípio, as discussões do Congresso Nacional deveriam se pautar por discussões de interesse comum, público, é o público, não o privado. Mas nós temos uma bancada evangélica, mas não temos só a bancada evangélica, nós temos a bancada cristã, a bancada religiosa. E essa bancada, muitas das vezes, ela não está interessada, muitas das vezes, não, na maioria das vezes, ela não está interessada em assuntos que dizem respeito propriamente à esfera do exercício da religiosidade. Porque uma bancada dessa me parece extremamente legítima se ela for discutir, por exemplo, imunidade de impostos para a prática das religiões. Por quê? Porque todas as religiões vão ter que ser chamadas para ver, precisa mesmo de imunidade de impostos, alguma coisa do gênero. Seria muito tranquilo, seria muito legítimo. A grande questão é, nós vamos discutir, por exemplo, casamento de homossexuais. Eu pergunto a vocês, existe algum interesse dos padres em casar entre si? Ou dos pastores em casar entre si? Não. Ora, então por que diabos eles querem se manifestar numa discussão sobre casamento de homossexuais, se eles não têm interesse na religião deles de fazer casamento de homossexuais? Porque vocês vão falar assim, não, eles têm interesse. Mas a grande questão é, eles têm interesse de impor o sacramento, no caso dos católicos, o sacramento deles como oficial. Eles querem falar, olha, casamento não é um casamento civil, casamento é o sacramento do casamento, que é uma coisa absolutamente distinta, que desde a República deveria ter sido separado. Não é? Então, na verdade, do ponto de vista prático, seria muito simples a questão. Você não vai ser obrigado a casar com outro homem ou com outra mulher, com pessoa do mesmo sexo. Você só vai ter que tolerar que aquele que não segue a sua crença de valores, a sua crença moral, haja da forma que o código moral dele permite que ele haja. É só isso. Ninguém vai obrigar a casar com ninguém homossexual, não. Isso nunca foi proposto isso. Mas a dificuldade está em tolerar que o sujeito possa ter um código moral diferente dele. No fundo, o que você quer o tempo todo é impor um código moral da maioria, e eu não nego que seja da maioria, acho que somos, a maioria é heterossexual. Eu imagino que seja, a maioria é heterossexual. Mas não é porque somos maioria que nós podemos impor o nosso código de moral, ou seja, o que é bom para nós, não pode ser bom necessariamente para o outro. E no momento que eu quero fazer uma lei para impor o meu código religioso, o meu código moral aos demais, eu estou transformando uma questão da esfera pública, aliás, é o contrário, eu estou transformando uma convicção moral única da minha esfera privada em algo público. E estou inevitavelmente caindo numa ditadura da maioria, estou impondo meus valores. Claro que não é só a questão dos homossexuais, e isso não vem de hoje. Eu posso dar um exemplo de uma outra lei que foi extremamente polêmica, todos vocês, inclusive eu, todos, a maioria não vivenciou isso, que foi a lei do divórcio. Puxa vida, qualquer discussão jurídica em relação ao divórcio, o casamento é um contrato, o direito civil não fala que o casamento é um contrato, qual que é o problema de fazer o abstrato?
Mas os religiosos falam, não, o que Deus uniu, o homem não separa. Peraí, mas nós não estamos discutindo a possibilidade de uma separação religiosa, não. Você não vai poder casar de novo um religioso, não. Ninguém está querendo obrigar isso, não. O padre só casa quem ele quiser. Se não for batizado e não quiser casar, não casa, o Deus dita batizar. Cada um na sua religião, ele tem o direito de fazer isso. Ele dita as normas da religião dele, está correto, tem que ser assim. O pastor dita as normas da religião dele, está correto, tem que ser assim. Agora, o Estado dita as suas próprias normas. E ao ditar essas normas, ele tem que tolerar que o código de conduta de quem pensa diferente de mim seja respeitado, salvo, evidentemente, se eu lesar o bem jurídico alheio. E aí o direito penal vem com a lesividade e resolve a questão de uma forma muito simples. Ele diz, olha, tudo é permitido desde que você não lese o bem jurídico alheio, ou pelo menos coloque em risco o bem jurídico alheio. E essa é uma descoberta, uma invenção do direito penal que o direito constitucional tem que incorporar. Tem que incorporar, porque é essa a base que vai limitar a ditadura da maioria. O que limita a ditadura da maioria é a ideia de lesividade. Eu não posso obrigar o outro a algo desde que não lese o bem jurídico de outra pessoa, de um terceiro. Ou pelo menos coloque em risco o bem jurídico. Não é? Então vocês têm casamento de homossexuais absolutamente influenciado por questões religiosas, por moral religiosa. Você tem o divórcio que foi superado também, e teve toda uma controvérsia. Um menininho para a escola falava, esse aí é filho de mãe separada. Tudo isso, todo aquele preconceito, toda aquela coisa, foi superado? Foi hoje. Imagino que isso tenha sido superado. Não é? Nós temos, isso aqui é uma questão absolutamente polêmica, porque feita e discutida sobre bases religiosas. Eu nem gosto muito de falar, mas eu falo assim mesmo, eu não fujo também. Não gosto de falar, mas também não fujo do tema. Aborto. Aborto é completamente discutido sobre convicções religiosas. Você fala, por que não pode haver aborto no Brasil? Porque a lei tutela a vida. Eu falo, mas espera aí, a vida começa quando? Aí a resposta inevitavelmente é, a vida começa com a concepção. Mas eu falo, quem disse? Deus diz, ou o Papa diz, ou o pastor diz. Mas e a ciência? O que a ciência tem a dizer sobre isso? Claro, se a gente for discutir o que a ciência diz sobre o início da vida, nós não saímos daqui hoje. É uma discussão do ponto de vista científico absolutamente sem resposta. Não tem uma resposta disso. É muito mais uma questão ética do que uma questão biológica, biocientífica. Agora, uma coisa é certa, eu não posso simplesmente dar a resposta simplista e dizer a vida começa com a concepção porque Deus disse que é assim. Porque aí eu estou negando um direito, ou pelo menos algo que poderia ser um direito, com base numa concepção meramente religiosa. Agora eu lhes pergunto, quando termina a vida? O direito é uma resposta muito simples para isso. Quando termina, cessa a atividade cerebral. Pelo menos é isso que possibilita o transplante. Quer dizer, se você deixar o coração parar, por simplesmente transplantar um coração parado do outro, não adianta mais nada. O coração já está parado, o outro vai continuar com o coração parado, não resolver nada. Então, no fundo, o transplante só é possível porque nós pressupomos que a vida termina quando cessa a atividade cerebral. Só que, paradoxalmente, nós acreditamos que a vida começa antes de iniciar a atividade cerebral, até porque o sistema nervoso central só vai começar a surgir lá depois do terceiro, quarto mês. Né? Então nós temos esse paradoxo inexplicável no bio-direito brasileiro. Né? Quer dizer que a vida termina quando acaba a atividade cerebral, mas ela começa antes do cérebro começar a funcionar, que é um negócio extraordinário. Né? E é uma incoerência que ninguém discute. Por quê? Porque a resposta é sempre muito simples. E eu já vi essa resposta dada por ateus. Foi um negócio sensacional. Porque ele falou assim, não, o aborto eu sou contra. Eu falei, por que você é contra? Ele falou assim, porque a vida começa com a concepção. E a Constituição garante os direitos do nascituro, pela expectativa de direito. Aí eu falei, mas peraí, quem disse que a vida começa com concepção? A Bíblia? Você acredita nisso? Ele falou, no livro sagrado? Ele olhou e falou assim, não, eu sou ateu. Eu falei, ué, então você decide sua vida. Me dá um outro fundamento então, me dá uma base científica para isso. E aí ele entrou numa crise. Quer dizer, ele olhou para mim com aquela cara. Você me pegou e eu tinha pegado mesmo. E aí acabou a conversa. Não tem mais conversa. Ele pode pensar e me dar uma resposta depois. Até hoje estou esperando. Né? Veja, é uma questão que é discutida em termos religiosos. Eu não estou falando aqui que nós necessariamente devemos descriminalizar. Eu acredito que sim, nós devemos descriminalizar o aborto. Mas a questão é, eu só gostaria que a discussão fosse feita fora desse argumento simplesmente. Deus disse. Vamos discutir outros termos então. Vamos buscar outros termos. Mas quando a gente faz audiência pública para discutir o aborto, quem que você chama? Padre e pastor. Como se eles tivessem interesse em abortar. Ou a filha dele, sei lá.
né? Porque você chama esses caras para ouvir se der um aborto deve ser crime ou não. Assim como vai discutir casamento homossexual, quem que você chama para discutir? Padre, pastor, bispo. Ora, eles têm interesse em casar? É esse o drama. Outra questão das drogas. A questão das drogas é eminentemente uma questão não só religiosa, mas também moral. Aí nós temos, as coisas começam a misturar, mas muito de uma moral religiosa. Muito de uma moral religiosa. E aí eu poderia citar aqui uma série de outros exemplos, que são, de certa forma, algo que mostra, em inglês eu chamo de backlash, mas pode traduzir por refluxo. Toda vez que um determinado grupo, uma determinada minoria começa a ganhar direitos, vocês podem esperar, vem o backlash, vem o refluxo. Quer dizer, vem uma reação. Então os homossexuais agora ganharam um direito, né, da união civil. O que vem em seguida? Uma reação. Os grupos conservadores, eles se unem para reagir. E nessa reação, muitas vezes, nós temos retrocessos. Aqueles direitos foram conquistados, às vezes o preço que se paga pela aquisição daqueles direitos, que aquela minoria pagou para ganhar aqueles direitos, é muito alto. Muito alto. E eu tenho muito medo disso. Isso é um medo real. Por quê? Porque nós temos visto uma ascensão desse... E não é um problema da ascensão da religião, porque a religião, em princípio, não causa mal nenhum. O problema é o fundamentalismo. É aquele sujeito que lê a Bíblia e ele está convicto de que ele é o procurador de Deus na terra, porque a interpretação dele é correta. E se ela é correta, o que ele tem que fazer? Espalhar a palavra de Deus para o mundo. Contra esse indivíduo não há argumento. O que você contra-argumenta com um indivíduo desse? Que ele é representante de Deus na terra. Claro, nós já tivemos na história exemplos de como o representante de Deus na terra abusa dos seus poderes. O absolutismo e o iluminismo, na verdade, foi uma reação justamente a esse absolutismo. Porque se você tem um soberano, se você tem um ente político, se você tem um rei, que é a representação de Deus na terra, não há o que você discutir com ele. Ele é a vontade de Deus. Como é que você discute com a vontade de alguém que é onipotente, onisciente, onipresente? Você vai para o inferno. Você vai para a guilhotina. Não é nem guilhotina, se você é torturado, vai para o inferno. E aí o que você vai fazer? Você não tem esperança nenhuma. Não tem o que fazer. Então, esse que às vezes é o grande problema. Não é? Quando o iluminismo vem e fala, olha, nós temos que separar as coisas, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Essa separação de poderes é ela que nos garante que o privado e o público não se misturem. Que eu possa exercer minha religião independentemente de qual for, porque ela vai ser respeitada por um ente neutro que é o Estado. Não só a religião, como a moral. Mas hoje nós vemos, e aí eu chego aqui num ponto que para mim é um ponto decisivo, nós vemos as campanhas políticas algo absolutamente assustador, que é o sujeito fazendo campanha política em templo religioso. Isso é um negócio absolutamente assustador, é um negócio que não poderia existir num Estado efetivamente laico. Ele vai para o templo religioso, na posição de pastor, na posição de padre, e fala, vote em mim, ou vote no meu candidato, esse aqui, porque ele é o que Deus quer. É ele que vai ajudar a levarmos a palavra de Deus para o mundo. Agora acontece o seguinte, se eu sou magistrado e quero me candidatar a um cargo público, eu tenho que abandonar meu cargo público para me candidatar. Mesma coisa se eu sou promotor de justiça. Por quê? Porque a lógica é muito simples. Se eu estou numa posição de autoridade dentro daquela comarca, dentro daquela cidade, e eu vou me candidatar, evidentemente o eleitor vai olhar para mim e vai falar, olha, ele é juiz, ele já é uma autoridade, vou votar nele, porque ele é um sujeito, né? Sabe o que está falando, etc. Ele está se valendo da máquina para chegar ao cargo, para convencer o eleitor a votar nele. Aqui não, o sujeito ele entra lá no templo e faz a campanha dele em nome de Deus, e nós toleramos que isso aconteça, e claro, nós vamos fortalecendo. E aí vejam, o problema não é um religioso chegar ao poder, ele chegar lá, uma plataforma política muito específica, que é uma plataforma política que não se diz como partido. Se vocês somarem os membros da bancada religiosa, eles são o segundo maior partido político do Brasil. O primeiro é o PMDB, que não tem ideologia definida, um misto, um conglomerado de gente que quer chegar ao poder, né? Então você chega num segundo partido com um número gigantesco de parlamentares que tem uma ideologia. Eles são um partido efetivamente ideológico no Brasil. Não existe mais. E eles são ideológicos. Eles têm aquela ideologia. Não é? Então, o que acontece? Só que eles não se admitem um partido. Eu particularmente, preferia que existisse o Partido Cristão Brasileiro. Esse Partido Cristão ia englobar todos os líderes religiosos nesse mesmo partido. Eu acho que isso é uma maravilha. Eu, pelo menos, olhar para o sujeito e falar, não, é esse partido. E eu ia poder discutir a questão na esfera política. Eu ia falar, não voto nele, porque a plataforma ideológica desse partido político é uma plataforma reacionária.
Agora, se eu falo que uma determinada religião é reacionária, que um líder religioso é reacionário, vem alguém e me fala: você tem que respeitar a minha religião. Espera lá, eu respeito a sua religião enquanto ela estiver na sua esfera privada. No momento que você quer impor essa religião na esfera pública, ela não está mais à prova de balas, ela não está mais à prova de críticas. Você tem que ouvir as críticas. É óbvio que você está colocando na esfera pública, você está se candidatando para impor os seus dogmas a todos, você tem que ouvir as críticas. É claro que tem que ouvir as críticas. E não tem respeito nessa história, não. Porque eu não respeito o partido da ideologia contrária. Por que eu tenho que respeitar o seu partido, que não se diz partido, mas é um partido efetivamente? Porque ideologicamente ele é coeso. Muito mais, aliás, que qualquer outro. Muito mais que qualquer outro. Né? Então nós temos um partido que não se diz partido, um partido que nega a sua concepção política e se esconde no nome de Deus. Esconde no nome de Deus, que em princípio agrada a todo mundo. Porque se você é cristão, pelo menos se você é monoteísta, alguém fala: eu tenho Deus no coração, logo você é uma pessoa boa. Todos os candidatos fazem muita questão de mostrar que creem em Deus, porque isso pega muito bem. Só que o que o outro não pensa é: pode ser que o Deus dele, que é o Todo-Poderoso, o Rei da Cocada Preta, seja diferente do meu. E se ele é diferente do meu, é o dele que vai se impor sobre o meu, e não o contrário. Evidentemente, mas isso ninguém pensa na hora. Porque ele fala Deus, e na hora que ele usa esse vocábulo Deus, ele se coloca como uma pessoa boa. O Datena falou na televisão: esse indivíduo praticou um crime porque ele não tem Deus no coração. Ele disse isso com todas as palavras, onde se conclui que todos os ateus são criminosos em potenciais. É um neoambrosianismo, algo do gênero. Só que em vez de medir a orelha do cara, você pergunta a religião dele. Aliás, o Datena não pergunta, né? Nesse caso perguntou, mas tem outro negócio que é absurdo no Estado laico, que é o interrogatório. No interrogatório, não só do policial, mas muitas vezes no judicial, o juiz ou o delegado pergunta: o senhor tem religião? Aí o réu fala: não, senhor, não acredito em Deus, não. Aí ele manda constar lá, consta em ata, que o réu confessou não ter religião. Ora, como assim confessou não ter religião? Não é um direito dele, não? Né? E pior, ainda tem uns que na hora da dosimetria da pena, quando tem lá a personalidade e a conduta social, que é aquela coisa mais inconstitucional que tem ali na fixação de pena, né? Personalidade e conduta social, ele chega lá e fala assim: o réu confessou não ter religião, logo demonstra uma conduta social deturpada, uma personalidade voltada para o crime. Eu não sei se aqui em Santa Catarina o chavão é esse. Em Minas, o chavão, para aumentar a pena, é simplesmente falar: o réu tem personalidade voltada para o crime, logo aumenta a pena. Aí você pergunta: mas peraí, de onde você concluiu isso? É aqueles testes que mostram um borrão pro cara e fala assim: o que você está vendo aí? O cara fala: um morcego, personalidade voltada para o crime. Ah, estou vendo uma pombinha branca com uma florzinha no biquinho. Ah, esse está regenerado, esse é gente boa, etc, etc. Né? Porque se depois esse teste, é uma pseudociência envolvida, é uma pseudocientificidade. Ele fala: não, eu cheguei à análise da personalidade com um método científico, de um criterioso exame psicológico do réu. Borrão. O sujeito olha lá, ele tem que sempre falar o certo, que é a pombinha branca com uma rosinha no bico. Agora, pior, ele fala: o réu tem personalidade voltada para o crime. Aí você pergunta para ele: mas o quê? Mas aqui, ele confessou não tem religião. Pior, imagina se o réu fala assim: excelência, tem religião sim, eu sou satanista. Vocês imaginam? Aí é pena máxima, logo de uma vez. Confessou ser satanista, mas com força. Mas em rigor, o Estado é laico, a liberdade religiosa é garantida constitucionalmente e ele tem direito a adorar o Deus ou o demônio que ele bem entender. Até porque Deus e demônio é muito relativo, né? Como nós já dissemos, o Deus do espírita, para alguns protestantes, é o demônio, ou pode ser um demônio, um autogênio. Então veja, se a gente trabalhar com essa hipótese de que o Estado vai começar a decidir o que é Deus e o que é demônio, ou o que é o bem e o que é o mal, o que é religião boa e o que é religião ruim, nós estamos perdidos. Por quê? Porque o Estado sai daquela esfera de neutralidade, aquele lugar em que ele vai decidir a controvérsia, e ele se torna absolutamente parte na conversa. E aí acabou, não tem conversa mais. Isso já é assim. O Supremo Tribunal vai decidir se o Vaticano deve ou não indicar os professores de ensino religioso das escolas públicas com um crucifixo católico pregado na sua parede. Isso vai ser feito. Isso vai ser feito. Pode assistir na TV Justiça, vai ser transmitido ao vivo um julgamento em que claramente os católicos são interessados com um crucifixo pregado na parede. Talvez o protestante não veja mal nisso, pois afinal de contas o símbolo ali é um símbolo religioso. Agora você imagina o seguinte: imagina se eu chegasse
Passei no concurso para juiz, não vai ter perigo, mas vai lá, vamos bater você tem indicação. Passei no concurso, cheguei lá na minha sala de audiência, eu falo assim, não sou religioso, mas a minha religião é o Clube Atlético Mineiro, que vai ser campeão esse ano, vocês podem até anotar aí. E eu vou botar uma bandeira da minha religião aqui, e põe lá a bandeira do glorioso Clube Atlético Mineiro no meu gabinete. Aí chega lá, uma das partes daquele time lá da Toca, que está ruim no campeonato esse ano, de azul. E aí ele olha para mim e fala assim, mas peraí, você tem a bandeira do Atlético aqui, a discussão aqui é sobre os cruzeirense, como é que eu fico? Eu falo, não fica. Caiu no juiz errado, perdeu no sorteio. Aqui a bandeira do Galo não sai daqui, essa aqui é a minha religião. Percebe? Que eu estou me apropriando do espaço público com um símbolo absolutamente privado. Você consegue imaginar um negócio desse? É óbvio que essa bandeira não ia ficar na sala de audiência um dia. A corregedoria fala, tira. Agora a gente leva a questão do crucifixo ao CNJ, eles falam, não tem problema. Sabe por que não tem problema? Porque é um uso e costume. Já é costume. Ah, é? Ué, então nós não podíamos ter abolido a escravatura, não. Era costume. Você podia ter acabado com colocado o divórcio, não. Era costume, as pessoas casaram e viveram o resto da vida junto. Podia ter feito nada. Porque se o argumento for costume, você não mudaria nunca. A lei vai ser sempre a mesma. Nós tínhamos que estar adotando o talião até hoje, pode durar, não tem perigo de mudar. Se o negócio é costume, se o costume justifica a manutenção do próprio costume, acabou a conversa. E os argumentos são nesse naipe de simplicidade. Não posso tirar o crucifixo do tribunal porque é costume. Ué, isso vale para tudo. Qualquer coisa se mantém no status quo. Basicamente um argumento que você não vai mudar nunca. Não é? Então veja, voltando então à questão política. Nós temos hoje, então, essa questão das eleições, dos cargos parlamentares, muito relacionados à religião. O sujeito se elege com muita facilidade. Se ele falar que ele está fazendo campanha em nome de uma fé, de um código moral, de uma religião, ele se elege. Ele não tem muito trabalho para fazer. Agora tem um detalhe. Essas mesmas religiões que estão indicando, digamos assim, esses parlamentares, que é praticamente uma indicação, né? Elas têm horário na televisão para fazer diariamente propaganda religiosa. Se você ligar na televisão agora, começar a zapear, vai ter mais, talvez, não sei aqui, né? Porque varia um pouco a programação de região para região. Mas talvez você tenha mais programas religiosos transmitidos, dependendo do horário, do que programas laicos. Lembrando que a TV aberta é concessão pública. Se eu quiser montar uma televisão agora, supondo que eu tenho dinheiro para fazê-lo, eu não consigo. Eu preciso pedir para o Estado, me dá um canal aí. Eu não posso transmitir, eu não posso falar assim, vou transmitir no canal 32. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que pedir ao Estado, me dá um canal, pelo menos canal aberto, que eu vou transmitir. E o Estado te dá. Mas ele te dá dentro das normas constitucionais. Quais são? Esse canal vai ter que ser usado para fins de informação e de entretenimento. Isso está na Constituição. A concessão pública, ela é condicionada. Não é toma um canal aí e faz dele o que você quiser, não. Não é isso, não. Te dou um canal para você usar bem. Usar com fins públicos, de interesse público. Aí vem os canais de televisão, o que fazem? Pega aquele canal público e se apropriam. E falam, olha, eu vou usar para minha religião, pelo menos uma parte dele, para minha, para alguma religião, porque dá audiência. Aí você liga no canal, então o sujeito lá, pague, se você pagar você vai ser feliz, Deus só vai te dar a glória se você pagar. Poxa vida, tudo que eu queria na minha vida, fazer uma religião, a igreja sagrada do direito penal divino. Né? Eu preciso arrecadar fundos para espalhar a palavra do direito penal pelo mundo. E aí eu monto minha religião e vou para a televisão pedir dinheiro para espalhar a palavra do direito penal pelo mundo. O garantismo penal pelo mundo. Olha que coisa sensacional. Eles vão me dar esse canal, tenho certeza que não vão me dar esse canal. Ainda que seja para dar aula de direito penal. Quem sabe? No final pedir uma contribuição, evidentemente, porque ninguém de ferro. Né? Então o que acontece? Esses canais, se vocês olharem, fizeram um estudo, o único canal em que não há programação religiosa, em momento algum, é o SBT. Por incrível que pareça, o Silvio Santos está resistindo bravamente à programação religiosa. A Globo tem aquela missa aos domingos, e os outros canais não precisa nem dizer, né? Os outros canais escancararam. Né? Agora eu pergunto a vocês, que diabos o Estado laico dá uma concessão de TV que é pública, essencialmente pública, para ser explorada por uma religião específica? Isso eu sou budista. Isso eu sou espírita, eu tenho o canal dos espíritas, eu quero o canal dos espíritas, eu quero o canal do candomblé, eu quero o canal da Umbanda, eu quero o canal do budista, eu quero o canal do taoísta, e eu quero o canal, evidentemente, dos ateus e agnósticos, de preferência um para os ateus e outro para os agnósticos.
gnósticos, pois como todos sabem, são coisas completamente diferentes. Ah, eu quero um canal para Atena, um canal para Zeus, um canal para Mercúrio, porque afinal de contas o politeísmo também tem que estar contemplado dentro do nosso estado laico, né? Aí vocês vão me falar, não, peraí, mas todos esses que você falou aí são minoria, a maioria é cristã, você tem que se sujeitar à vontade da maioria. E aí eu volto na conversa do início, vocês não são de ser democráticos, vocês estão plantando uma ditadura da maioria, querendo impor a vontade da maioria sobre a minha, quando no artigo 5º se fala que eu sou livre, a minha liberdade religiosa e a minha liberdade de convicção, de crença, eu posso crer no Deus que eu quiser, eu não posso, o meu Estado, o Estado que eu pago impostos, não pode ser utilizado, essa coisa pública não pode ser utilizada para o proselitismo de uma fé, de uma moral, de um Deus que não é o meu, ou que pode até ser eventualmente, mas se é o meu Deus, eu vou fazer esse proselitismo na minha esfera privada, com os meus familiares, com os meus amigos, não com a máquina do Estado, porque isso não é democrático, isso não é democrático. Então, o que o Estado laico nos mostra bem, e que a gente precisa aprender, o brasileiro precisa aprender muito isso, os franceses conhecem isso de uma forma muito bem. A nota, tem um caso muito interessante, uma discussão muito interessante na Europa, com a moeda, o euro, porque o euro é comum e o Vaticano faz parte da comunidade europeia, e eles resolveram colocar lá, numa das moedas comemorativas, uma figura de um dos papas, não lembro qual papa que era. E os franceses falaram, pera lá, papa na nossa moeda, do nosso Estado laico, vocês estão loucos. E começou aquela controvérsia, mas ele é chefe de Estado, não, ele, na verdade ele é líder religioso, ele está aí. Eu não sei que fim que levou, mas até eu falei isso aqui agora, eu vou até pesquisar isso depois. Mas é uma questão muito interessante, aqui no Brasil tem lá, Deus seja louvado, está na nossa moeda, mudou agora o padrão da moeda, mas o Deus seja louvado continua. Pera lá, mas o sujeito é ateu. E se o sujeito acredita em deuses? Aí tem uma campanha na internet, os caras mudaram, deuses seja louvado, ninguém seja louvado, os caras riscam a nota, é desobediência civil, o cara está manifestando a religião dele, na nota. A nota não virou panfleto religioso? Porque a nota é panfleto religioso. Se virou para a maioria, é claro que a minoria pode chegar lá e falar, mas eu sou reserva. Não tem esses tratados internacionais, o cara consta a reserva lá. O meu não, o meu é diferente. Deus, Mercúrio seja louvado, Atena seja louvado. Então, nós não temos a cultura do Estado laico. Isso nunca foi importante para nós. Não foi porque a maioria era católica, e é muito cômodo quando você está na maioria, não se colocar no local do outro. É muito cômodo. Você é maioria, você fala, estou no comando, o crucifixo não está me incomodando, é a bandeira do galo, não pode botar no cruzeiro, enquanto botar a bandeira do galo está ótimo, não me incomoda, e não incomoda mesmo, só vai incomodar para a minoria. Aí alguém vira e fala, peraí, tem que tirar, tá? Enquanto aquela minoria é muito pequenininha, não tem conversa, a ditadura da maioria se sobrepõe. O problema é quando a ditadura da maioria não é mais tão maioria assim, porque aí, e é nesse ponto que eu acho sensacional, essa expansão do protestantismo no Brasil, porque ele é muito democrática, porque quando você expande uma crença diferente, você, de certa forma, equilibra a discussão, não é mais todo mundo, eles pensam muito parecido, todos pensam muito parecido, mas não é mais a mesma coisa. E quando você tem essa discussão, o Estado laico cresce, porque o Estado laico chega, olha, agora vocês precisam de mim, antes vocês não precisavam, agora vocês precisam de mim. Só que o brasileiro ainda não reconhece isso, nós não percebemos isso, isso não é visto. Os manuais de direito constitucional trazem uma lauda, quando trazem, ou duas laudas de texto sobre o princípio da laicidade, base do sistema republicano, base do Estado Democrático de Direito. Uma lauda, duas laudas. O aluno lê aquilo e fala, acho que entendi, essa separar a religião do Estado, tá bom, acabou, ninguém discute isso. O direito penal, então, finge morto, o juiz usa lá na personalidade, está o crucifixo no tribunal, vocês querem ver, e aí eu vou finalizar porque eu também não quero cansá-los, só para, já que eu sou penalista, eu não poderia deixar de falar disso. Na execução penal é um momento oportuno, extremamente propício para aparecerem todas as ortopedias morais da face da terra. Foucault falava isso tanto, lá velho e bom vigia, a ortopedia moral é você enquadrar o sujeito no seu modelo de bem. Quem que é o modelo ideal? O homem branco, cristão, heterossexual, cumpridor dos seus deveres, que põe a mão no coração quando toca o hino nacional, aquela coisa toda. E aí o sujeito pratica um crime, o que você vai fazer com ele? Normalizar, botá-lo na forma,
Claro, você tem várias formas de colocar o sujeito na forma. A universidade, inclusive, é uma delas. O sujeito entra todo hippie, o outro entra metaleiro, curso de direito, o outro entra patricinho, no final está tudo igualzinho, tudo de terno, formado. A palavra forma demonstra muito bem o que nós fazemos na universidade, que é uma instituição que não é lá muito democrática. Pelo menos o ensino nosso é o professor na frente, passando a verdade para os demais, aprendam a verdade e sejam felizes. É isso. A conversa é essa, é normalizador. Mas tem um negócio infinitamente mais normalizador que a universidade, que é a prisão. O sujeito entra lá, você corta o cabelo dele. Por que você corta o cabelo dele? Foi coordenado a cortar o cabelo? Não, corta o cabelo dele. Ele pode pegar um rabo de cavalo e matar um cara, forcado, sei lá, dar uma espatada de rabo de cavalo. Deve ser isso. Outro fundamento legal para você cortar o cabelo do sujeito quando ele entra na prisão. Muito bem, normalizá-lo, ou seja, enquadrá-lo. E esse enquadramento, evidentemente, é para torná-lo um homem bom. Bom dentro, evidentemente, do meu código moral, do meu Deus, das minhas verdades, porque, evidentemente, eu estou certo, porque sempre quem está certo sou eu, vocês já entenderam isso, né? É só vocês colocarem, claro, vocês entenderam que não sou eu, vocês entenderam que são vocês, cada um de vocês, que é diferente dos demais, né? Eu estou falando que eu estou certo, porque eu, efetivamente, acho que eu estou certo, né? Mas vocês vão achar que vocês estão certos, o que eu estou falando aqui é bobagem, óbvio, né? Então, o que acontece? Você leva esse sujeito para a prisão e você vai enquadrá-lo. Enquadrá-lo o quê? Nós estipulamos um modelo, um homem ideal, bom, é esse. Bom, o Estado fazer isso já é um negócio bastante criticável. Eu, particularmente, sou profundo crítico da ideia de prevenção especial positiva. Esse papo de regenerar, ressocializar, blá 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 blá. Isso para mim é você querer enquadrar o sujeito, as suas verdades, a sua moralidade. Mas, vá lá, muita gente acredita nisso e eu respeito como bom democrata que sou. Tá? Agora, a grande questão é, quando você, em vez de pegar esse padrão que foi o Estado que estipulou, você terceiriza isso. E fala, agora que vai fazer uma religião X. Vou dar um nome, a PAC. Não sei se aqui a PAC é muito comum, aqui em Santa Catarina, mas em Minas Gerais é extremamente comum. Basicamente, o que você faz? Você privatiza, só que ao invés de você privatizar por grande capital, que vai explorar economicamente o sistema penitenciário, você o faz para a indústria da fé. E aqui eu estou chamando propositalmente de indústria da fé para fazer a comparação. Porque tem duas formas de você terceirizar a execução penal. Ou você terceiriza para o empresário, que vai usar a mão de obra escrava para ganhar dinheiro com ela, e a mão de obra escrava mesmo. Ou você terceiriza para o sujeito que vai falar assim, ele é extremamente bem intencionado, são todos muito bem intencionados, eu não estou brincando, estou falando isso com absoluta certeza e convicção, eles são muito bem intencionados. E é por isso que é difícil de você contrapor os argumentos. Quem vai dizer que o sujeito desse está agindo mal? Ele está lá para tentar melhorar a vida do sujeito, para dar um futuro melhor para ele, toda essa conversa, e ele acredita nisso. Como que eu vou virar para ele e falar assim, não, você está errado, você está querendo impor os seus valores, a sua moralidade, o seu Deus para ele? Em troca disso, ele vai ter um tratamento penitenciário melhor. E é isso que se faz. O que a PAC oferece é, reze o Pai Nosso, entre para o nosso Deus, louve o nosso Deus, e você vai ter um tratamento privilegiado. Porque se eu chegar lá e falar assim, não, eu não vou rezar o Pai Nosso, não. Eles vão falar, tudo bem, você continua no sistema penitenciário normal. Eu vou olhar e falar, peraí, mas o seu é muito melhor, o seu é muito mais cômodo, então vem para o nosso, é só você rezar o Pai Nosso. Até eu, né? Na hora. O que tem que fazer? Como é que passa aí que eu vou decorar? E decoro, eu vou rezar lá todo dia, sem problemas. Por quê? Porque eu agora, eu lhes pergunto, pode o Estado laico fazer isso? Pode o Estado laico dar um tratamento diferenciado ao preso, de acordo com a sua convicção religiosa, de acordo com a sua concepção do seu Deus? Isso parece um completo absurdo. Pode a máquina estatal ser usada para converter um sujeito a uma determinada crença, a uma determinada religião, ao culto de um determinado Deus? E a minha resposta é, obviamente, não pode. Aí eles dizem e falam, mas funciona. E aí eu repito, os fins justificam os meios, o negócio é funcionar. Se chibatada funcionar, então eu posso dar chibatada. Se tortura psicológica funcionar, eu posso fazer tortura psicológica. Se lavagem cerebral funcionar, eu posso fazer lavagem cerebral. Remédio funciona, posso fazer também. É assim, os fins justificam os meios. Porque se for, aí meu amigo, já era. Democracia, já era. Acabou a conversa. Não é? Então, a grande questão é, será que o Estado pode abrir mão da sua laicidade para regenerar, para ressocializar essas coisas? Esse discurso, que é um discurso que não me convence decididamente, acho que a função do Estado não é essa. Tem que punir, sem dúvida, mas não com esse fim de mudar o sujeito. Até porque, muitas vezes o Estado não tem moral nenhuma para fazer isso. O sujeito é usuário de drogas, hoje não tem mais pena privativo de verdade, mas o sujeito é traficante de drogas. Ele cresceu sem muita chance de oportunidade na vida, basicamente a possibilidade que ele tinha de ascensão social, a única que ele tinha, no local onde ele nasceu, na favela onde ele nasceu, é traficar drogas. Aí o Estado prende esse sujeito, está traficando maconha, para a coisa ficar bem escancarada.
Não é? Uma droga que só é proibida por conta de convicções morais e religiosas da maioria que imposta a minoria. Lesividade nenhuma, lesividade menor do que a do álcool. Mas vamos lá, isso é outra conversa. Você vira para esse indivíduo que está traficando maconha e fala: você está errado, agora eu vou te ensinar qual que é o caminho correto. Você tem que trabalhar, você tem que ser um homem de Deus, você vai trabalhar, você vai sair daqui, você não vai mais vender maconha nunca mais na vida. Você vai trabalhar numa farmácia e vender Prozac. É isso que o Estado faz. É essa normalização moral que o Estado faz, usando dinheiro público, a máquina pública para isso. Nós podemos, é para isso que nós servimos. Porque se for uma boa, eu não quero ser penalista mais não. Se for para ser ortopedista moral, não é para isso que eu quero fazer, não foi para isso que eu fiz curso de direito não é? Então vejam, essa discussão do Estado laico, ela é muito mais importante do que muitas discussões que nós fazemos, não só no direito penal, no direito constitucional, e ela é uma nota de rodapé praticamente dos tratados de constitucional e de penal. Ninguém fala, é tabu, porque de religião, de morte e de sexo não se fala. Não se fala. É a discussão lá, sexo é outra, né? Você chega lá nos crimes sexuais, o legislador fica com um pudorzinho, né? Condição carnal, outro ato libidinoso, não sei o quê, de forma tal que você tem a pena do sexo original é a mesma de uma polinação, alguma coisa do gênero. A pena é a mesma, porque o legislador ficou com vergonha de falar sexo oral, sexo anal, não quis colocar isso no código com essas palavras, porque ele achou forte demais, que sexo, religião. E morte, também morte, eutanásia, vai ver discutindo. Quando discute toda aquela coisa, é uma discussão muito complexa, discussão sempre, né? A discussão é muito densa, muito complexa, tem que ser muito repensada, e vai repensando, como se faz? Bom, meu objetivo era basicamente suscitar essas discussões aí sobre a moralidade. Insisto, o problema não está na crença de um Deus, quem dera se esse fosse o problema. Você acreditar ou não em Deus, nem briga por conta disso. O problema é o código moral, é o pacote. Se fosse aquele Deus que chegasse assim e falasse assim: seja feliz, se vira aí, depois no céu outra coisa. Não, o problema é que ele vem com os mandamentos juntos. E aí o sujeito, em vez de simplesmente falar: beleza, vão seguir os meus e deixar os outros ir para o inferno, porque isso é um direito constitucional sagrado, ir para o inferno, todo mundo tem direito constitucional ir para o inferno, isso está na Constituição, para ninguém não ter discussão sobre isso. Mas em vez de ele aceitar isso, não, ele quer salvar a alma dos outros. Mas salvar como? Impondo o seu código moral, evidentemente, porque ele está certo. O dele que é o melhor, o dele que é o bom. E aí acabou. Reflitam sobre isso, porque, insisto, essa é uma das questões mais fundamentais que a gente tem no direito constitucional contemporâneo e uma das mais ameaçadas, porque o brasileiro ainda não entendeu o que é laicidade. Obrigado, estou à disposição aí de vocês para as questões, e depois pela internet, no site, etc. Obrigado.